Olá, gente, tudo bem? Hoje, a terceira aula do módulo 2 e mais uma vez vou dar uma pincelada rápida do que foi a última aula, que foi a gente falando sobre as memórias, tá? Então, nós olhamos sobre a memória de curto prazo, memória de médio prazo e memória de longo prazo. E vimos aí qual que é a diferença entre elas, tá? Agora a gente vai entrar num outro tópico que também vai ajudar a gente a entender como é que funciona todo esse processo do Ho'oponopono. Que a gente está falando aqui, né, de várias coisas, está tentando entender primeiro tudo como é que funciona, como se estrutura, para a gente colocar na nossa prática esse lindíssimo ensinamento. Então vamos lá, vamos abrir aqui. Então vamos lá. Opa! Aqui, essa é a aula onde a gente vai falar sobre isso. Qual é o ensinamento que a técnica traz, tá? O Ho'oponopono ensina que a pessoa responsável por tudo de ruim que lhe acontece a ela mesma. Lendo desta maneira, parece algo totalmente sem sentido, mas tem a seguinte reflexão. Alguns acontecimentos impactantes não possuem uma condição para que você os impeça de acontecer. Todavia, a opção do sofrimento, de que isso interiorize por dentro, é totalmente sua. Você é 100% responsável. Esse reconhecimento é muito importante para o processo. Eu até comentei isso em algumas outras aulas lá atrás. Isso é fato, gente. Na realidade, nós, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas, e nós também em relação às outras pessoas, nós somos espelhos para que a gente possa refletir no outro aquilo que ele precisa se ver. E os outros a mesma coisa em relação a nós. As pessoas só são espelhos para que a gente olhe, se observe, se perceba e aí se mexa. Faça o que precisa ser feito. Faça o processo de limpeza, faça a reflexão, tenta entender exatamente onde é que está te doendo. Porque, mais uma vez, a opção do sofrimento é nossa. E se você sofre, quem sofre é você, não é o outro. Então, é exatamente isso, é assumir a responsabilidade de que reconhecer de que esse processo é nosso. Então, assumir e seguir em frente e fazer o que precisa ser feito. Quais são os benefícios do Ho'oponopono? O Ho'oponopono tem o poder de resolver situações recorrentes e relacionamentos perturbadores em seu caminho. Eu vou dar alguns exemplos para a gente entender. Com o Ho'oponopono, você verá na prática como compreender o todo e te trará grandes melhorias na qualidade de vida. Você não precisa acreditar em mim, isso é fato. Experimente e tire você mesmo as suas conclusões. É muito importante isso. Não precisem acreditar em mim. Façam e tirem vocês as conclusões, tá? Mas aqui tem um ponto importantíssimo. O Ho'oponopono tem o poder de resolver, na realidade, ele te traz, ele faz o processo de limpeza, mas quem gera, quem faz o Ho'oponopono é cada um de nós, para ficar bem entendido. E como é que ele faz isso, né? Ele faz com que a gente observe, que a gente faça os processos de limpeza, e através dos processos de limpeza, a gente estando em outro lugar, ou seja, quando você está num processo, você recebeu um gatilho, você está num processo de discussão com alguém, ou num processo que te magoou, e você está naquele processo quente, naquela situação ainda borbulhando na sua cabeça, enquanto você está nessa situação, você não consegue raciocinar, você não consegue chegar numa resolução, num entendimento do que está acontecendo. Agora, na hora que você está no meio desse processo, você fala assim, opa, deixa eu entender o que é que está por trás disso, qual o sentimento que está por trás disso. E aí você começa já a limpar, limpa em mim o sentimento de raiva que eu estou sentindo em relação a Joana, por exemplo, né?
Então, limpa, purifica, aí a gente vai fazendo esse processo. E aí você continua nesse processo até você melhorar. Quando você começar a melhorar, você vai começar a analisar automaticamente, você vai estar num outro lugar, num lugar de mais tranquilidade, de menos agitação mental e de menos ego trabalhando, né? Menos ego perturbando a sua cabeça, te alimentando com um monte de informações que às vezes não tem utilidade nenhuma. E aí você vai ficar num estágio de tranquilidade. E nesse estágio de tranquilidade, a gente consegue ter as reflexões necessárias para entender. E talvez num processo desse, você comece a entender que, de repente, aquela raiva que você sentiu da Joana, será que era mesmo necessário sentir tanta raiva assim? Aí você percebe, de repente, que a raiva não é tão grande, ou a causa, a situação não era tão grande desse jeito para você estar com tanta raiva assim. Por quê? Porque você saiu daquele estágio principal, que é o estágio onde começa o negócio, onde começam as emoções a surgir. Faz o processo de limpeza, percebe-se, e aí, depois que começa a perceber, as coisas vão se desfazendo. Tá? Então, isso é muito legal. É exatamente esse é o processo. É você descobrir por você mesmo que talvez aquilo que antes seria uma coisa muito séria, pode não ser tão séria assim. E qual que é a base do Ho'oponopono? Né? O Ho'oponopono é feito de quê? É da sequência das repetições dessas 4 frases, tá? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Essas frases, ela tem uma vibração energética extremamente importante. E a gente vai falar na próxima aula sobre cada uma delas. E por que sinto muito, por que me perdoe, por que te amo e por que sou grato. Aqui entra a gratidão, entra o amor, entra o auto-amor, entra muita coisa aqui que a gente vai falar nisso na próxima aula. Mas a base do Ho'oponopono está na repetição dessas 3 frases e mais o entendimento daquilo que você sente. Então, voltando um pouquinho, tá? Você entender esse processo aqui, ó. Entender todo esse processo do que eu estou sentindo, por que isso está acontecendo para mim, né? O que eu estou sentindo em relação àquele acontecimento, e aí você começa o processo de limpeza com a sequência de repetições. Então, o Ho'oponopono, ele funciona exatamente fazendo esse trabalho de repetição dessas frases baseado naquilo que você está vivenciando, nas emoções que estão à flor da pele. E aí, nesse trabalho, você vai limpando, e vai limpando, e vai limpando. Então, basicamente é isso. Essa aula aqui, ela é bem curtinha, porque é só uma base, porque a próxima aula, ela vai ser bem maior, bem mais extensa, porque é muito mais conteúdo. A gente vai falar sobre cada um desses processos, e aí demora um pouquinho mais. De qualquer maneira, eu agradeço muito, espero vocês na próxima aula, e muito obrigada.